Muito bem, pessoal do Foot Class. Eu tive que fazer a entrada aqui por aqui pelo nosso perfil para a gente poder fazer a nossa live com o Pedro, né? O nosso foi ex-aluno da faculdade e aqui agora já está acenando aqui. Então acho que a gente vai poder agora sim fazer a nossa live, né? Aí o pessoal entra pelo perfil aí do Pedro também e a gente vai entrando aqui pelo perfil do Foot Class. Acho que agora vai dar. Pode ser que esteja tendo algum problema, né, de falar com o Pedro, um ex-aluno, e ele que vai conduzir, né? Ele que vai conduzir. Ah, muito bem. Ah, E agora aí, deu Pedro? certo, professor. Beleza, né? Nós falamos Beleza. aqui, não vai deixar de ter a live, não. Temos que fazer. Não, de maneira nenhuma. Não podemos deixar esse conhecimento. Comecei até a gravar aqui para depois disponibilizar a gravação também para os meus seguidores. Maravilha, Pedro. Parabéns aí, né, pelo seu trabalho aí, né? Você que sempre foi, né, um aluno muito competente, né? Tive a oportunidade de ser seu professor, né, na universidade, e você já se destacava, né, no meio acadêmico, e está saindo na frente aí, né, com esse produto muito legal, né, e muito informativo, né, e que dá oportunidade aí de muitas pessoas, né, ouvirem, verem, assistirem, né, esses encontros aí que você tem feito aí com muita gente, né, importante aí do mundo do direito, né, e é o que você sempre fez muito bem, né, então parabéns aí, só que você que vai conduzir o trabalho hoje eu só vou responder. Com certeza, professor. Eu agradeço pelos seus elogios e tudo mais, né? E, professor, é uma honra imensa, né? Queria falar que estamos no nosso canal Direito com Pedro Guerra, mas é uma honra da mesma maneira estar no canal do FootClass. E eu Hum. até peço, professor, você já explicar um pouquinho o que é o FootClass. Ah, bacana, Pedro. Você, né, que já tem aí seus seguidores aí também, né, nesse canal de muita informação, né, sobre o direito e esses diálogos que você tem, trazendo aí muita informação importante, né, para quem, não só para quem está formando, né, ou aqueles também que já estão formados, né, e precisam aí de um direcionamento, né, então você sempre trazendo aí importantes temas para o direito, né. O nosso canal, né, que é o canal que nós estamos aqui também na live, né, o Foot Class, ele é um projeto, né, que agora se transformou num grande, né, num grande projeto, né. Ele começou realmente na universidade, né, esse projeto começou na PUC do Coração Eucarístico, né. Eu sempre faço tradicionalmente nas unidades, né, e faço em outras unidades também, alguns eventos da área do direito esportivo, né, porque o direito esportivo ele não é uma disciplina, né, na nossa grade curricular regular, né, e na verdade agora, né, o MEC trouxe como uma disciplina agora sim, né, composta da nossa estrutura curricular, mas o direito esportivo não era, né, não é conduzido como uma disciplina obrigatória, né, no máximo nós tínhamos lá no nono e no 10º período, né, aquelas disciplinas optativas, né, e o projeto veio exatamente para poder abrir esse espaço, né, para quem gosta do esporte, né, muita gente acha que direito esportivo é só futebol, não é só futebol, né, direito esportivo é muito mais do que isso, claro que o futebol é o carro-chefe, né, e como eu também sou um grande apaixonado pelo futebol, estudo bastante essa área, a gente resolveu, né, fazer esse projeto do FootClass com o intuito de fazer eventos nessa área de direito esportivo, né, Pedro? E aí esse projeto ele foi incorporando aí também pessoas, outros estudiosos, né? O primeiro deles foi o Caio Caldeira, que é gestor de futebol, né, pela CBF, foi meu aluno também na universidade, né? Então, quando ele assistia lá também os eventos, ele falou assim, poxa, então eu quero também entrar aí nessa área do esporte, né, do futebol. E aí a gente resolveu engrandecer, digamos assim, né, estruturar melhor o nosso projeto. Aí veio o Guilherme agora, né, que é intermediário de atletas,
E aí o Footclass agora tomou uma proporção gigantesca, né? A gente está com contatos muito, né, interessantes no mundo do futebol, seja na parte técnica, na parte tática, na parte de gestão, seja no direito esportivo, né, que é a área que eu conduzo, né, nesse projeto. Então, assim, Pedro, a gente vê, né, quando eu vejo você começando, né, nós nos lembramos aí também um pouco do nosso começo, né? Então, esse é o intuito, né, Pedro? É levar muita informação e de alguns ramos e de alguns campos que são poucos explorados, vamos assim dizer, né? Eu acho que esse que é o intuito do Footclass, né? Que é transformar a educação pelo futebol e transformar o futebol pela educação, né? Esse é o nosso lema. Gente, então o professor já deixou bem claro aí o que é o Footclass. Adicionem a página do Footclass. Quem gosta da área do direito desportivo, muita gente me mandando mensagem durante a semana de como começar. Então já está aí uma dica, um início. E antes de começar realmente a nossa live, né, igual o professor já falou um pouco o que era o perfil do Footclass, eu quero fazer a apresentação do Dr. Davidson Malaco, que é muito importante. Eu vou até ler aqui, porque o professor tem bastante informação, para eu não poder esquecer nenhuma. Então, o professor possui graduação em Direito, desde 2001, especialização de Direito do Trabalho, Processual do Trabalho e Previdenciário. É mestre em Direito do Trabalho pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho, atuando como advogado e sócio-diretor jurídico trabalhista do escritório de advocacia Ferreira e Chagas. Isso é muito importante destacar, que o professor, então, lidar com diversos advogados. Ferreira e Chagas hoje contempla mais de 700 advogados. Então, o professor está lidando todo momento com currículo de estagiário, com currículo de jovens advogados. Então, ele é um cara ideal para nos indicar sobre essa live. Aí, o professor, além disso, ele é do curso de pós-graduação de especialização do IEC da PUC Minas em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e professor da Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais nas disciplinas de Direito do Trabalho, Processos do Trabalho e estágio supervisionado prática trabalhista. Nos cursos de graduação e pós-graduação, é examinador da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Federal e professor palestrante da Escola Superior de Advocacia, OAB-MG. Tem especialização em Direito Desportivo, membro do IBDD, que é o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, e professor dos cursos de pós-graduação em Direito Desportivo, além de ser auditor da primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, TJD-MG, especializado em Direito Bancário também, professor Davidson Malaco. É um currículo e tanto. Ô Pedro, é porque, só para justificar aí também, né, para o pessoal não achar, né, que o que está escrito aí não é verdadeiro, né? Na verdade, eu tenho já, né, Pedro, eu formei em 2001, né, então eu caminho aí, né, para 20 anos, né, de formado, então é por isso que esse currículo é tão extenso, né? Mas eu acho, Pedro, foi importante você fazer leitura, né, digamos assim, do currículo, porque já que nós estamos falando da jovem advocacia, né, dos profissionais agora que começam no mercado, eu comecei assim como qualquer um de vocês, né? Eu também comecei sem currículo, comecei sem, digamos assim, né, sem grandes oportunidades, e o que eu pude aprender realmente, né, é que a qualificação é muito importante para que você tenha essas oportunidades, né? Então, aí eu posso dizer que eu era realmente, digamos assim, muito prodígio para poder fazer, né, essa minha formação, né? Ou seja, eu sempre corri atrás, eu sempre me dediquei muito naquilo que eu faço, né? Sempre busquei qualificações, né, diversas, e a gente vai colhendo esses frutos, né? Recentemente, você deve ter visto aí também, né, nas redes sociais, eu fui agora empossado como auditor do STJD, né, do Superior Tribunal de Justiça de Futebol Americano, né, que é um grande esporte, está crescendo muito aqui no Brasil, nos Estados Unidos nem se fala, né, é o esporte junto com o basquete mais tradicional, né, então, Pedro, acho que é isso, né, buscar a qualificação, buscar realmente, né,
o maior rendimento, né, estruturante do seu currículo, para que você possa buscar essas boas oportunidades, né, assim como eu tive, e não tive nada de mão beijada, né, meu pai, a oportunidade que ele me deu foi o estudo, né, e estudei em escola pública, né, e aí depois fui fazer universidade particular, né, foi o único gasto, né, especificamente que eu tive, mas já nesse interim, Pedro, eu já fiz já fui fazendo os meus estágios, né, para que eu me tornasse mais preparado também. Eu vejo, infelizmente hoje, né, muitos deixando de fazer bons estágios, né, porque preferem não fazer, preocupado muito com a bolsa, né, e eu me lembro muito bem que as bolsas eram baixíssimas, né, mas o meu objetivo sempre foi fazer o meu currículo, né, buscar conhecimento, né, conhecer pessoas, fazer network. E aí, depois disso, as oportunidades começam a ficar mais claras, né? E começam a aparecer mais. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né, Pedro? Se qualificar, sempre estar estudando, e não achem que eu parei de estudar por causa disso. Por isso que eu tenho, inclusive, outros títulos depois, né? Me especializei em direito bancário também, que é uma área boa, uma área muito grande dentro do meu escritório. E agora, a minha paixão realmente é o direito desportivo e o direito do trabalho, né? E aí eu uni as duas coisas que eu gosto, o direito do trabalho e o direito esportivo, né? Com certeza, doutor. Parabéns por mais essa nomeação, né? E é importante destacar isso que o professor falou, qualificação. Já é o nosso terceiro convidado falando sobre as carreiras jurídicas que menciona esse mesmo tópico. Nós tivemos o desembargador, doutor Alexandre Santiago, que falou a importância da qualificação. Ontem a gente teve o doutor Henrique Viana, que falou também sobre a importância da qualificação. Então, independente da área, da carreira jurídica, como é importante a questão da sua qualificação, se especializar, prosseguir os estudos. Eu brinco que a faculdade é só o começo. Ali Exatamente. começou o caminho e a jornada. A partir dali você vai especializar, vai continuar os estudos e continuar essa caminhada. Professor, até iniciando com isso, como você chegou à conclusão do direito desportivo na sua vida? Boa, boa. Ô Pedro, como eu disse a você, né, agora há pouco, eu sempre procurei, na faculdade inclusive, né, conhecer um pouco das áreas que não são tão tradicionais assim, né? Porque eu acho que nessas áreas que não são tidas como tão tradicionais é que as oportunidades elas são muito mais presentes, né? Eu acho que é muito fácil a gente entender isso, né? Quantos profissionais atuam no direito penal? Quantos profissionais atuam no direito de família? Quantos profissionais atuam no direito civil? Quantos profissionais atuam, inclusive, na área trabalhista, né? E eu sempre fui muito curioso, né, com relação a isso, né? Todos os dias eu estudo, né? Então, quer dizer, tem aí mais de 25 anos, né, dos 5 anos da faculdade anterior até agora, que eu me dedico, né, diuturnamente, pelo menos um pouco, né, do meu dia, para fazer estudos, né, sistemáticos sobre algum tema, e eu sempre fui muito curioso a isso, né? E aí, o que realmente me despertou, eu sempre, primeiro que, acho que é importante dizer para quem está para essa um pouco mais próximo dessa área, né? Primeiro, o que apaixona realmente direito esportivo é, primeiro, a paixão pelo esporte, de maneira geral, né? Então, se você gosta aí da prática esportiva, né, se você gosta de ver algum esporte, praticar algum esporte, isso já o credencia, né, a ser um apaixonado pelo direito desportivo, né? Evidentemente, eu sempre gostei muito do futebol, né? Sempre foi aquele craque frustrado, né? A gente fala que sempre é o craque frustrado, né? O jogador frustrado. Não, ser jogador frustrado, né? Mas é óbvio, né? A gente também fazia aí, jogava e já participei de campeonatos, etc. E aquilo vai despertando, né? E aí, junto com o direito, o interesse de você entender como é que se forma, né, essa estrutura jurídica em torno do esporte, de maneira geral, né? E, evidentemente, eu, como gostava mais de futebol, eu me enveredei também para esse caminho, né? Mas foi muito interessante, Pedro, porque o direito esportivo não é um ramo muito antigo, né? É um ramo muito novo, né? E não se falava muito sobre o direito esportivo, né? Então,
por exemplo, na minha época de faculdade, né, então nós estamos falando aí dos idos de 2000, né, finalizando aí dos idos de 2000, a gente nem falava de direito esportivo, né, não se falava dessa disciplina, né, inclusive nem como disciplina jurídica, autônoma, etc. E a partir do momento que o esporte começou, né, a ganhar aí algumas marcas, né, econômicas e financeiras importantes, o direito acabou tendo que regular, né, todas essas matérias. E o desenvolvimento da sociedade também começava a exigir um pouco mais isso, né? E eu acho que o futebol é um ponto muito específico para isso, né? Antigamente nós tínhamos o chamado passe, né, a lei do passe, né, que o atleta realmente era praticamente uma coisa, né, uma mercadoria do clube, né? E depois ele passou, a partir da Lei Pelé, né, de 98, ele passou a ter agora um vínculo desportivo, né? Então, liberando, né, o atleta dessa vinculação coisificada, né, dessa vinculação, então, como mercadoria. E aí, obviamente, essa liberdade, né, essa maior liberdade, trouxe aí para o direito desportivo, né, um maior, né, uma maior estruturação normativa também, né? E, óbvio, a Constituição de 88, ela sem sombra de dúvida, né, quando ela trouxe lá o artigo 217, né, que é o nosso grande artigo da Constituição que trata, né, dessa matéria, ela trouxe, né, a perspectiva do Estado, né, o dever do Estado de fazer o fomento dessa prática desportiva, né? Então, por isso que eu despertei, né, a curiosidade e especificamente com relação a uma atuação, né, mais específica, eu conheci o IBDB, né, que você citou aí, que é o que a gente chama de, né, do nosso Instituto, né, Brasileiro de Direito Esportivo, e através do professor Leonardo Leotti, né, a gente começou a fazer aí uma amizade, né, um companheirismo daqueles que estudam o direito esportivo, e aí eu acabei me enveredando para esse estudo, né, para minha dedicação aí diária dentro do direito desportivo, né? Então, foi assim, né, Pedro, que me despertou realmente o interesse e a paixão pelo direito esportivo, que eu pude também aliar a parte que eu gosto muito, que eu sou, né, realmente apaixonado, que é o direito do trabalho, né? Então, eu aliei o direito desportivo ao trabalho, ou o direito do trabalho ao desportivo, né, como queira. Sensacional, professor. Que jornada. Antes de até de continuar a nossa live, eu tenho que mandar esse abraço, né, para o Bruno Correia, que é o presidente da minha comissão lá dentro da OAB, estagiário. Obrigado muito pela bom. participação, Muito bom, Bruno. Bruno. Bacana, Doutor, bacana demais. continuando sobre essa questão, eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Como você mesmo mencionou, você dá aula e, ao mesmo tempo, é advogado e num escritório de tamanho e conhecimento como o Ferreira Chagas. Advocacia e aula combinam? Pedro, eu tenho, assim, a sensação, né, e uma sensação que me causa cada vez mais certeza, né, que essa dupla, né, magistério do ensino superior e advocacia, ela é fenomenal, né, diria, quase que imprescindível para uma completude daquele profissional. E uma coisa complementando a outra, né? Então não é que o professor tem que ser sempre advogado ou o advogado tem que ser sempre professor, né? Não é essa ordem, né? Não é essa troca, né? Vamos assim dizer. O que me parece é que quando você tem, no exercício da advocacia a possibilidade de complementar, ou, repito, vice-versa, né? Através do magistério do ensino superior, você se sente um profissional bem mais completo, né? Porque, e aí vejam, né, Pedro, eu acho que é importante mostrar para vocês isso, que a separação isolada também, né, desses dois campos que você falou, o torna um profissional menos completo também, né? Então, para dar exemplo, se eu sou advogado e não consigo, por exemplo, né, não estou na área acadêmica, eu começo a pegar certos vícios da advocacia que acabam atrapalhando, por exemplo, a minha atuação em termos de doutrina, em termos de academia, né? Por quê? Você começa, como profissional, você começa a se enveredar
para um lado muito mais pragmático do direito. Agora, quando você também é professor universitário, né, do magistério do ensino superior, e não exerce essa outra atividade, você também começa a ficar muito dogmático e menos prático. E isso realmente me torna um profissional não tão completo, ao meu ver, né? Obviamente, eu estou dizendo que a perspectiva, né, que nós estamos trabalhando aqui é a perspectiva de completude profissional, né? Não que o fato de você ser um profissional isolado, né, apenas numa atividade, não o torne um bom profissional. Eu, particularmente, acho que uma coisa completa muito a outra, né? Então, eu me sinto um profissional mais completo por exercer essas duas atividades, né? E pode ter certeza, Pedro, uma coisa me ajuda muito a outra. Ser advogado me ajuda em sala de aula e também no exercício da advocacia, ser professor me ajuda muito no tribunal, me ajuda muito nas audiências, me ajuda muito nas peças processuais. Ótimo, professor. É o ciclo constante, né? Da prática aliado com a doutrina e tudo mais. Parabéns, professor. E já temos uma pergunta aqui, ó, do Douglas. O Douglas fez a seguinte questão. Professor, boa noite. Como o Brasil é conhecido principalmente por ser o país do futebol, os demais esportes ficaram e ficam menos desenvolvidos em relação à legislação desportiva? É o Douglas, né? Isso. Isso, Douglas, obrigado aí pela pergunta. Bom, sem sombra de dúvida, né? Isso aí realmente podemos dizer que é uma verdade, né? Quanto maior é o número, né, digamos, de atletas, né, de entidades, né, de clubes que atuam naquele determinado esporte, mais rápida vai ser a sua regulamentação específica, né? E isso, gente, não é um preconceito do direito esportivo, né? Na verdade, isso é algo natural, né? Porque, vamos pegar um pouco aqui da área trabalhista também para a gente entender, né? Existem algumas profissões na área trabalhista que têm regulamento próprio, né? Que tem um padrão de regulamento próprio, né? Então, não sei se vocês se recordam, né? Quem está assistindo aí, a CLT, ela tem uma parte que é separada só para chamados contratos especiais, né? Então, por isso, evidentemente, aquelas categorias que são mais desenvolvidas, estruturadas, ela tem uma legislação mais específica. Assim também acontece no direito esportivo. Como o carro-chefe é o futebol, por todas essas nuances aí, né, que você acabou de dizer também, né, que o Douglas acabou de dizer, pelo futebol ser o carro-chefe, a oportunidade que existe ali em termos de regulamentação é muito maior do que de outros esportes. Mas é importante dizer isso para vocês, né? O direito esportivo não é só futebol, é também a regulamentação de outras matérias ligadas a outros esportes. Eu acabei de falar para vocês no início da live, né, que hoje eu sou auditor do STJD do futebol americano, né, que é um esporte, né, tipicamente aí nos Estados Unidos, mas que tem uma força muito grande aqui, campeonatos nacionais, inclusive de nível nacional. Por isso nós estamos, inclusive, no STJD, né, porque abrange a Confederação Brasileira de Futebol Americano. Então é isso, né? Então, ou seja, há espaço. Nós temos isso na natação, nós temos isso no vôlei, nós temos isso no basquete, nós temos isso no atletismo, né? Então nós temos isso em todos os esportes. Repito, mais no futebol, pelo número realmente de torcedores, envolvimento financeiro, atletas, clubes, e menos nas outras áreas que tem realmente essa maior dificuldade de profissionalização daquelas categorias, né? Mas não pensem que é só futebol, né? Então, vocês que gostam aí de outros esportes, vocês podem ter certeza que haverá oportunidade jurídica também para poder fazer parte dessa regulação desses outros esportes. Excelente, doutor. Já desmistificou essa situação de falar que é apenas o futebol. Exatamente. Doutor, uma outra pergunta que fizeram já, uma mais técnica, veio do Henrique Antunes. Ele fez a seguinte pergunta: você acredita que a Lei Pelé precisa de atualização? Uma boa pergunta também, né? Na verdade, a Lei Pelé precisa, sim, de modificações, né? Até porque nós estamos falando de uma lei de 1998, né? Mas eu acho que é importante, né, mostrar para vocês também que
E não obstante isso que a gente está falando, né, Pedro, sobre a Lei Pelé ser de 1998, ela sofreu inúmeras modificações também, né? Só para não dizer que ela é tão desatualizada assim, né? Ela tem as suas atualizações, sem sombra de dúvida, mas ela precisa ser modernizada, e é natural, né, falar isso, né? Quando a gente fica parecendo que é uma crítica à Lei Pelé, né? Mas não, acho que a modernização da legislação ela tem que vir, né, no momento que a própria sociedade conclama essas mudanças, porque o direito ele não é um fim em si mesmo, né? Eu não posso achar que o direito ele é uma bolha, né, onde aquilo que a gente propugna e constrói, ele é intransponível, né? Por isso, né? Eu acho que o papel do direito é exatamente ser regulador, né? O papel do direito é regular exatamente essas relações e essas novas relações que são surgidas aí, que surgem, né? O tempo todo na nossa sociedade. Então, a Lei Pelé já existe, inclusive, tá um projeto de lei avançado no Congresso Nacional, inclusive muitos membros do IBDD, né, do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, muitos desses membros já fizeram, inclusive, né, participam, né, das comissões, né, relativas a essa mudança da Lei Pelé, e realmente a gente vem por aí algumas mudanças importantes, né? E uma delas foi o que eu acho que está até perguntando aí, a MP 984, né? A MP 984, né, que tratou aí do direito de arena, né, do clube mandante, né? Foi a pergunta que foi feita aí, salvo engano, Pedro. Ela já é uma modificação, né? Ela já é assim um caminho, né? Ou uma, digamos assim, uma tendência de uma necessária modificação da legislação desportiva ligada ao futebol, né? Então, sem sombra de dúvida, tem razão, sim, quem perguntou. A Lei Pelé precisa, sim, de modernização, né? Porque nós estamos aí passando aí por grandes mudanças também no futebol, no esporte, e a legislação ela precisa ser modificada nesse sentido também. Sensacional, doutor. Agora, uma outra pergunta, já de uma graduanda em Direito, ela está no terceiro período. A Ana Paula Soares, ela fez a seguinte pergunta: por onde eu começo no direito desportivo? Opa, muito bem. Como é que ela chama, Ana? Ela chama Ana Paula Soares. Ana Paula, bacana, Ana, muito bom, viu? O que eu até lembrando aí que a Ana está falando, né? Eu me lembro que só para fazer um parênteses aqui, Pedro, eu me lembro que quando eu estava no terceiro período, também no terceiro período, eu falei assim, cara, eu vou ser professor. E aí um dos professores, né? E essa história é muito legal, Pedro, que eu acho que ela pode inspirar muita gente também. Um dos meus professores, que inclusive hoje é desembargador aposentado do TRT, eu falei para ele isso, eu tinha muita liberdade com ele, que eu sempre gostava muito de falar, de fazer resenha, né, de conversar, né? Você sabe como é que eu sou dentro da sala de aula, né, que eu gosto muito de falar, e alegria, né, um clima muito alegre. E aí eu perguntei ao professor assim, falei, professor, como é que eu faço para poder estar um dia aí onde você está? Porque eu sempre fui encantado com isso, né? E ele falou assim, olha, você tem que ler 3 vezes mais do que um aluno comum lê. É isso que você tem que fazer. Aí eu falei, poxa, então, eu queria, o que eu tenho que fazer então? É só isso? Mas como é que eu vou ler certo? O que eu tô lendo, se eu estou lendo certo ou não? Aí ele disse assim, mas você vai conseguir? Aí, cara, quando ele falou isso, aí mexe, né? Aí me desafiou, né? Então agora eu vou fazer. E aí eu passei realmente a fazer essa leitura, né? Então, enquanto os meus amigos liam um livro, né, de uma disciplina, eu lia 3. Então, isso me ajudou muito, né? E aproveitando a pergunta da Ana, né? Desde o terceiro período eu já tinha esse nivelamento para comigo, né? Porque eu sempre busquei isso. Pedro, mais uma questão importante, né? Meu pai, né? Meu pai é falecido, mas meu pai me dizia assim, ele falava assim comigo, na vida, você vale o que você sabe. Se você sabe pouco, você vale pouco. Agora, se você sabe muito, você vale muito. Então, eu sempre tive isso comigo, né? Como meu pai sempre falava isso comigo, e o meu professor, né, de graduação também me instigou a isso, né?
eu consegui, né, rapidamente ter um sucesso profissional aí. E sucesso, gente, não é o dinheiro, não, tá? O sucesso é a felicidade de você fazer aquilo que você gosta, né? É fazer aquilo que você ama, né? Então, eu sempre tive isso comigo também. Então, eu acho que é uma informação importante, né? Mas aí, voltando à pergunta da Ana, né? Uma história de inspiração importante. Ana, começar pelo direito esportivo é estar preparada para atuar no direito esportivo, né? Eu acho que isso é o básico, né? Então, assim, não tem como você querer ser um profissional sem estar qualificado para isso. Você está na graduação, então você tem que se preparar no campo da graduação para poder, então, se preparar também para uma área profissional. Aí, Pedro, eu fiz questão de trazer aqui, ó, até para indicar a todos. Então, ó, dica minha, ó, vocês vão ter que ler esse livro aqui, ó. Manual de Direito Desportivo. Manual do Direito Desportivo, tá? Esse manual aqui é da professora Mariana Rosignoli e do professor Sérgio Santos Rodrigues, que hoje é presidente do Cruzeiro, né? O Sérgio é um estudioso também da área. E aí, ó, tá vendo como é que tem muita oportunidade quem estuda direito esportivo, né? Hoje ele é presidente, né, de um grande clube, né? É um dos maiores clubes aí do Brasil e do mundo, né? E, então é Mariana Rosignoli, Sérgio Santos Rodrigues, que é o primeiro livro que eu sempre indico para os meus alunos que querem aprender o direito esportivo, que é um manual, né? E aí nesse manual você vai conseguir transitar por várias áreas do direito esportivo e começa por aí, né, Pedro? Começa com essa qualificação, com essa leitura, para você começar, né, se interagir e se integrar no campo realmente do direito desportivo, né? Então começa com essa leitura. Bom, depois você tem que saber o que você gosta, né? Qual a área do direito desportivo que você mais gosta. E aí, Pedro, eu costumo dizer o seguinte, não tem como o cara não gostar de direito esportivo. Porque o direito esportivo, ele é multidisciplinar, né? Ele é multidisciplinar e interdisciplinar ao mesmo tempo. Ele é multi porque ele gravita, né, por várias áreas do direito, e ele é interdisciplinar porque para você entender, para você atuar numa determinada área do direito esportivo, você tem que conhecer um pouco de tudo, né? Então isso é muito importante para o profissional também. E aí, Ana, quando você tiver a oportunidade depois de ler, você tem que começar a se especializar, né? Eu acho que a especialização também, né, Pedro, você deve estar falando isso muito aí no seu canal, né? Ela é muito importante, né? Porque não tem como você saber de tudo, né? E tudo de maneira aprofundada. É muito difícil acontecer isso. E hoje os profissionais, eles são conhecidos exatamente por essas áreas, né? Então, é um pouco da medicina, né? Muito próximo da medicina, né, Pedro? Assim, ortopedista. Você vê que às vezes o ortopedista tem ortopedista que é joelho, tem um que é só do pé, né? Tem um que é do ombro. Então, assim, essa especialização da especialização já existe. E aí, Ana, você vai ter a oportunidade de poder, quem sabe, né, atuar na justiça desportiva, né, que é onde eu atuo também. Você atuar no direito do trabalho, do direito desportivo do trabalho, né, que é a minha área também, que está ligado ao direito trabalhista. Quem sabe você vai atuar, Ana, na área do direito desportivo internacional, né, trabalhando lá na FIFA, com os tribunais arbitrais, né, com o TAS, com o CAS, que são os tribunais arbitrais do esporte que nós temos. Quem sabe você vai trabalhar no Comitê Olímpico Internacional, né, Olimpíada, esses grandes eventos internacionais. Mas você também pode atuar, por exemplo, no direito empresarial, né, no direito desportivo empresarial, onde você pode falar um pouco sobre a estrutura dos clubes, onde você pode falar de responsabilidade, né, dos dirigentes esportivos. Está tudo ligado ao direito do direito desportivo empresarial. Hoje, né, Pedro, com um grande tema que nós temos, que é o tema ligado ao clube empresa, né, de transformar hoje os clubes que são associações civis em clubes empresa, né, ou seja, com toda a estrutura empresarial. Então esse é um tema que dá para outra live, né, Pedro? Certeza. Dá para falar sobre outra live específica. Pode ser também que você entre no direito desportivo tributário, né,
que é um grande campo também, fazer planejamento tributário de atleta, falar sobre fazer isso também para os clubes, né, o que o clube pode conseguir de isenção tributária. Enfim, né, veja, né, falamos aqui, né, em pouco tempo, mas com tantas áreas multidisciplinares e que podem ser realmente que vão ser para vocês uma área de estudo muito especial. Então, Pedro, não tem jeito de não gostar de direito esportivo. É uma gama mesmo de matéria, vai indo cada hora para um lado aí, igual o professor falou. A Ana Paula, inclusive, comentou que maravilha, acredito que ela adorou a sua indicação e é um começo. Professor, eu peço, além disso, como já fui aluno do senhor, né? Você mesmo ressaltou, um grupo de pesquisa do doutor, eu acho muito importante e um excelente início. Ótimo. Bom, aí eu tenho que fazer de novo, né? Você me permitiu aí, né, Pedro, fazer a propaganda lá do FootClass, né? Então, quem puder aí nos acompanhar no FootClass, o FootClass tem, né? Nós temos aí o FootClass em todas as plataformas, né? Das mídias sociais, o nosso Instagram, né? Que é FootClass Academia do Futebol. Temos também, né? O nosso canal no YouTube, né? E que tem muito, muito conteúdo, Pedro, impressionante, né? Eu que agora parei um pouco de fazer live, né? Mas nessas quarentenas, eu acho que eu devo ter feito umas 100 lives, né? Nessa quarentena aí, nessa pandemia. E tá tudo lá no nosso conteúdo no YouTube, né? Temos lá o nosso Twitter, temos nosso TikTok também, né? Que é uma informação. Até eu tive que entrar no TikTok, viu, Pedro? Não teve jeito, né? Mas é bacana, cara. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso um mecanismo muito legal de interação, de passar a nossa mensagem, né? Que é uma mensagem mais acadêmica mesmo, né? Agora, para quem realmente quiser. O Caio Caldeira está pedindo. Não, exatamente. O Caio já tá comentando aqui, porque ele é entrão, meu. O Caio é o nosso fundador também lá do FootClass, né? E aí foi que eu deixei para o final isso, né? Nós temos, acho que, dois grandes mecanismos aí de interação também, que é o nosso site, né? Que já está que já está no nosso já posto aí na rede internacional, né? Nos sites aí que nós já temos, né, o footclass.com.br, e nós temos o nosso grupo de estudo também. Então você vai lá, né, você vai clicar lá, vai fazer primeiras inscrições lá nos nossos canais e ver lá no nosso site, lá nós temos sim a possibilidade de inserção no nosso grupo de estudo, né? Aliás, nós estamos inaugurando aí também um espaço agora para escrita, né? Então, para quem estiver interessado para escrever aí no campo relacionado ao direito esportivo, né, um espaço aí aberto, aí nós vamos ter colunistas aí de grande destaque, né, que vão escrever aí, semanalmente matérias para a gente, mas quem quiser participar do nosso grupo também está aberto lá o nosso grupo no WhatsApp, né, onde a gente passa muita informação e muito conteúdo aí nessa área do esporte. Então, enfim, estamos aí ligados em todas as mídias sociais e com muito conteúdo, né, Pedro? Acima de tudo, que é o que você está fazendo aí no seu canal também. Ô, gente, é muito importante isso que o doutor falou agora. Ele deu pra gente um meio, o modo e o método. Ô, gente, só correr atrás agora. Só falta fazer, né? Agora tem que fazer, né, Pedro? Tem que sair agora e fazer, né? Exatamente isso. O professor deu o canal, a senha, o conteúdo, onde ir, onde buscar. Gente, então corre atrás agora, é só ir anotando e indo atrás da informação. O doutor foi excelente com esse comentário dele agora aí e com todo esse material. É uma oportunidade mesmo. Ô Pedro, só para complementar, né, eu acho que vocês, né, que são de uma geração aí mais nova, né, enfim, eu também não sou de uma geração tão antiga assim, mas eu posso dizer que vocês têm uma oportunidade muito grande na mão, né, porque eu me lembro que para poder tratar desses assuntos relacionados a determinados campos, a gente tinha uma dificuldade enorme de informação, e hoje vocês têm essas informações aí, todas elas, né, à disposição de vocês, né. Daqui a pouco, breve, a gente vai ter os nossos cursos em EAD também, né, lá no FootClass. Então, para cada módulo, né, a gente não vai ter aqueles cursos
não pelo menos por enquanto, né, aqueles cursos muito longos, né? Então vão ser aqueles cursos de curta duração para que você possa, né, agregar conhecimento. E é o que eu disse no início, né? Agregar conhecimento é imprescindível. Quem não tem isso hoje, Pedro, está fora, né? Eu acho que isso está muito claro para a gente, né? Quem não tiver esse valor, né, embutido aí na sua estrutura curricular, realmente está fadado a realmente ficar de fora. Então, vá lá no FootClass, né, no canal do FootClass, se inscreva-se, veja tanto conteúdo, né, Pedro? Você também está mais do que convidado, né, para poder divulgar isso aí para a gente também, participar conosco, né? Quem quiser escrever sobre esse campo do direito esportivo, está lá no nosso grupo de estudos, né, o nosso grupo de WhatsApp, enfim. Tá muito legal, cara, é sensacional, né? É aquela frase que eu acabei de falar para você, né, Pedro? Se a gente trabalha com o que a gente ama, né, a gente não vai trabalhar nenhum minuto na vida, né? Então a gente vai sempre fazer aquilo que realmente é importante para a gente, nos faz, né, feliz, né? Por isso, quando você falou, vamos fazer uma live, pessoal, direito esportivo, falou, a hora que você quiser, ué, porque é o que eu gosto de falar, o que eu gosto de fazer. Ah, é ótimo, professor. E é muito importante isso que você deu, essa oportunidade também, igual agora você falou, de artigos. Muita gente aí não sabe, principalmente no início da graduação, a importância que isso é para a carreira profissional e até mesmo um negócio chamado barema. Barema vai avaliar aí suas notas, vai ter uma pontuação para fazer um mestrado, um doutorado. Então é de extrema importância, viu, gente? O professor já está dando essa oportunidade. É uma oportunidade mesmo. Pessoas que vão fazer sua pós-graduação e no momento da pós-graduação que vão lançar o seu primeiro artigo, o professor já está dando essa oportunidade agora, já durante a graduação. Então, gente, não deixa passar isso não, que a oportunidade vem uma vez. Exatamente. Eu falo muito, né, Pedro, que a gente, assim, a gente tem, quando a gente fala de oportunidade, né, a oportunidade em termos de informação, ela está muito mais aberta para todo mundo, né? Mas isso criou para vocês também um nível de concorrência muito maior, né? Eu me lembro do meu pai foi delegado de polícia, né? E eu não segui essa área dele, né? E eu vou te falar que eu até queria, tá? Seguir essa área no início, mas depois eu falei, não quero não, prefiro o direito de trabalho, né, etc. E eu me lembro meu pai falando, olha, quando eu fiz concurso, né, obviamente ele fez concurso, né, há muitos anos atrás, eu disputei com 17, né, então era uma vaga, né, e ele disputando com 17 pessoas. Quanto que é hoje, né? Hoje os concursos são de muitos e muitas pessoas, né, fazendo, né, tendo esses concursos, assim, né, tendo as oportunidades de concurso. Então, assim, a informação ficou muito fácil, mas, ao mesmo tempo, né, Pedro, a exigência ficou muito maior, né? Quer dizer, o tal do sarrafo ficou mais alto, né? E aí a gente tem que buscar isso, né? E aí nada melhor que você buscar naqueles mecanismos aí que você tem já de destaque, né? Em termos de conteúdo. E em termos de conteúdo, realmente, né, não é porque eu sou idealizador do projeto, não, o FootClass está dando um banho aí, né, na concorrência aí, em termos de conteúdo do futebol, né? Basta você ver aí, vocês vão entrar aí no site, vão entrar aí no YouTube, né? Aqueles que participam, né, do nosso FootClass, né? São todos convidados de altíssimo nível, né? A gente faz questão de trazer convidados de altíssimo nível para poder contribuir exatamente com a formação educacional para quem quer atuar no futebol, né? Cite alguns convidados que vocês tiveram durante esse período de quarentena, professor. Olha, vou citar aqui, né, assim, alguns, né, a gente acabou de ter agora com o Felipe Mourão, né, que é um grande advogado do direito esportivo, o doutor Leonardo Andreotti, né, que é o nosso presidente do IBDD, o doutor Flávio Bozon, que é superintendente jurídico do Cruzeiro, teve conosco, o presidente do Cruzeiro teve conosco também, o doutor Sérgio Santos Rodrigues, né, o vice-presidente do Atlético também, doutor Lázaro Cunha, teve com a gente também no FootClass, Maurício Corrêa da Veiga, que é um grande profissional do direito desportivo, né, o Cristiano Posídio, Milton Jordão, Luciana Lopes, só fera do direito esportivo, né? Eu não sou bobo, né, Pedro? Eu fui lá e puxei todo mundo que é bom do direito esportivo e trouxe aí
para o Footclass. Na área também dos treinadores, né? Cara, foram tantos treinadores, né? Nós tivemos até a participação de um treinador português, do Carvalhal, né? Que teve com a gente agora há pouco, né? No nosso programa, né? A gente tem um programa também de meio-dia a 1 hora, né? No nosso canal do YouTube, né? E o Thiago Largue teve com a gente, o Ricardo Drubski, o Caio tá me lembrando aqui, o Zé Ricardo, tivemos também o Mano Menezes, né? Já teve com a gente também no nosso canal, o Ederson Moreira, né, treinador agora atual do Cruzeiro. Enfim, cara, foi realmente assim, é espetacular. Todas as lives estão lá salvas no YouTube, né? Então a gente pode fazer muita coisa positiva, né, Pedro? É isso, é buscar agora, né? Então, o caminho está aí. Você falou que eu tinha que dar o caminho. Eu dei o caminho para vocês. Agora é fazer, né? E aí vai fazer diferença quem fizer realmente, quem seguir esse caminho com mais afinco, né? Com muita garra, com muita vontade de vencer, né? Professor, a gente já está até encerrando o nosso horário, estourou ele, né? Ah, é? 9 já? horas, porque a gente começou um pouquinho também mais tarde. Aí eu gostaria de fazer até uma pergunta. A gente pode mandar mais essas 2 últimas perguntas aqui do Douglas? Ou... Manda aí. Pode? Pode mandar, pode mandar. Vamos lá, então. O Douglas mandou aqui. O senhor vê como um ponto falho na legislação e até mesmo uma perda da segurança jurídica de atletas que, diferentemente do que se mostra na mídia, recebem menos de R$1.000 por mês? Olha, bom, essa pergunta é muito boa, né? É Douglas, né? O Douglas perguntou? Douglas, né? Essa pergunta é muito boa, Douglas, porque a gente pensa que o futebol é apenas aqueles, né, atletas que ganham aí salários astronômicos, né? E atletas de, enfim, né? Aqueles que realmente a gente vê na mídia todos os dias, né? E a realidade do futebol é muito diferente dessa, né? Eu posso dizer a vocês que esse tipo de atleta chega a 1 a 2%, né, dos atletas profissionais de alto nível, de alto rendimento. A grande maioria tem realmente salários aí que chegam até 2 salários mínimos, né, em termos de ganhos, né, financeiros, e às vezes com contratos mínimos, né, porque a Lei Pelé permite, né, o contrato de 3 meses a 5 anos, né? Então, fazendo contratos pequenos, e aí acaba esse contrato, né? Às vezes nem sequer recebe, enfim. Então, assim, o glamour do futebol está com uma pequena parcela realmente, né? Uma boa parte dos atletas são atletas que realmente têm ganhos econômicos aí bem pequenos, né? Mas, obviamente, muitos outros têm ganhos aí razoáveis, né? E proporcionais. Mas a realidade é essa, a gente não pode deixar de destacar isso também, né? Mas agora uma última pergunta aí do Douglas. Trabalham em clubes sem condições dignas e, por vezes, até tendo seus salários atrasados. O fato da dificuldade do custeio para acionar judicialmente o clube e o medo de ficarem com a má reputação. Na verdade, foi um comentário do Douglas a respeito disso que o doutor falou. É o que você mesmo citou aí agora, tem essa dificuldade e essas aí. Bom, um abraço aí, viu, ô Pedro? Depois você tem que fazer uma live com esse que acabou de entrar aí, o Maurício Correia da Veiga, que é um grande amigo, né? Está em Portugal agora, um profissional da área do direito esportivo, exemplar, e depois você pode comentar no meu nome aí com ele, para você fazer uma live aí com ele, para ele poder passar para você tanta coisa boa também que ele nos ensina todos os dias, né? Grande abraço aí, ó, Maurício aí, ó. Maurício tá dando um abraço aí pra gente. Maurício, né? O doutor falou. Maurício é fera, esse é fera de. Aqui, ó, o Maurício é camisa 10, tá, Pedro? Camisa 10. Você conhece? Camisa 10 é o craque, né? É o craque, é aquele que tem a bola, é o craque, exato. Mas falar também muito bom, muito bom. Aí, né? Se tem um camisa 10, um camisa 10 e um camisa 9 para fazer o gol, não tem jeito. Doutor Davidson, hoje eu queria agradecer mesmo a oportunidade. Obrigado. Mostrou aí para o pessoal como se faz o gol, mostrou aí para o pessoal como se joga o jogo. Então, parabéns mesmo. Obrigado por essa oportunidade e eu agradeço por todas as pessoas mesmo que assistiram e que o senhor deu a oportunidade de aprender mais e ter esse gostinho fantástico que é do direito desportivo. Bacana, Pedro. Agradeço você, né? Faz a sua
também chama o pessoal aí muito. Olha lá, ó, o Maurício, 10 é o Davis. Ó, Maurício, eu tô ali, camisa 8 ali, fazendo uma volância ali para poder entregar a bola para você, viu, Maurício? Pra você poder fazer o gol aí. Mas, gente, obrigado, né, Pedro? Obrigado aí pela oportunidade aí, né, de poder contribuir aí pro seu canal também, que você tá de parabéns, né? É um canal inovador. E é isso, é sair na frente com muita informação, com muito conteúdo, né? E estamos aí à disposição. Precisar da gente, nós estamos aí. Muito obrigado, uma boa noite e obrigado pela sua participação, professor. Bacana, pessoal. Um abraço a todos aí. Um abraço.